Quantas vezes nós nos estressamos, quantas vezes nós perdemos a paz, ficamos aflitos, adoecemos e muitos até morrem, estão morrendo. Por tão pouco, por tão pouco. E eu digo tão pouco porque eu me refiro, às vezes, por o que dizem de nós, o que pensam de nós, o que falam, como nos tratam às vezes. Às vezes algumas calúnias, algumas inverdades a nosso respeito. As pessoas atribuem coisas negativas à nossa pessoa e a gente fica frustrado, esse estado doentio. E às vezes você pode dizer assim, olha, mas não é com você, não foi contigo, que as pessoas acreditaram, as pessoas acreditam, pensam assim. Meus amados, olha só, o apóstolo Paulo, e eu acredito piamente que foi muito mais caluniado do que qualquer um de nós, foi maltratado, injustiçado, sofreu literalmente ao ponto de sofrer prisões, açoites, apedrejamento, naufrágios e muitas outras coisas. Então, e ainda assim, ele cumpriu um ministério brilhante, inspirador. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, ele mostra como lidava com essas situações. Ele diz, porque olha só, as pessoas sempre estavam atribuindo a ele o dolo, inverdades, faziam de tudo para denegrir a sua imagem, faziam de tudo para prejudicá-lo, desacreditá-lo, e eles mentiam a qualquer custo, todo respeito. Mas o Paulo, ele sofria isso, inclusive, às vezes, de muitos irmãos na igreja, muitos irmãos, né? Falsos irmãos. Mas ele não vivia frustrado, ele não vivia doente, ele não vivia de maneira nenhuma choramingando, chorando, cabisbaixo por essa situação. E o segredo nós vemos aí nessa referência que eu já citei, 1 Coríntios, no capítulo 4, no 3, no versículo 4, aliás, eu faço confusão com o número, vocês já viram, capítulo 4, versículos 3 ao 4 de 1 Coríntios. Ele diz o seguinte: meus irmãos, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer outra pessoa, qualquer outro tribunal, seja lá que seja. Pouco me importa, porque nem eu a mim mesmo me julgo. Quem me julga é o Senhor. É interessante entendermos o que o apóstolo Paulo coloca aí. Nem eu a mim mesmo me julgo. E eu não acredito que eu esteja justificado, que eu seja um justo, que eu seja perfeito, que eu estou dizendo. Não é isso também não. Eu não estou postando, eu não estou me colocando aqui como um paladino de tudo. Não, de maneira nenhuma. Eu sei que sou carente, eu sei que quem me justifica é o Senhor, eu sei que quem me julga é Ele. Então, o que Paulo está dizendo, para que sofrer por isso? Quem me julga é o Senhor. Eu tenho que entender isso, você precisa entender isso, querido. Porque, lamentavelmente, há pessoas que são más. Há pessoas que são dessa forma mesmo. Em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 16, quando o sábio nos alerta de tais pessoas, ele diz o seguinte, ele os trata de ímpios. Porque o ímpio é assim, amados. O ímpio, ele não dorme se ele não fizer o mal para alguém. Diz que o sono dele foge se ele não fizer alguém tropeçar. Assim é o ímpio. Veja que tem muita gente assim. Se ele não fizer o mal, se ele não falar mal, se ele não prejudicar alguém, se ele não puxar o tapete de alguém, ele fica sem sono. Esse é o ímpio. São pessoas e não adianta você lutar contra isso. Não adianta nós ficarmos lutando com tais pessoas. A recomendação lá de Provérbios é só nós não nos associarmos a essas pessoas, evitarmos essas pessoas, mas não está dizendo lá que nós vamos estar imune à ação dessas pessoas, não. Assim é o ímpio. Ele não dorme se não fizer o mal. Foge o sono dele se ele não fizer alguém tropeçar. Agora pense, você vai aceitar essa provocação? Você vai se rebaixar
Você vai cair nessa. Você vai se assemelhar a essa pessoa. Sim, se assemelhar sim. Porque se você cai na provocação, se você aceita isso, se você fica frustrado, fica doente, fica moribundo, fica ansioso, fica querendo a qualquer custo lutar, mostrar e provar, porque você está sendo... Se você cair nessa, querido, a única coisa que vai diferir você dele é o lado que vocês vão estar na trincheira, nessa trincheira de conflito, entendeu? Então, meus amados, descansa na palavra do Senhor. Siga o exemplo do apóstolo Paulo. No capítulo 8 de Romanos, versículo 33, Paulo diz assim: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Então, não perca tempo, não adoeça, não perca a tua paz, não perca o teu sono, não se estressa. Não entra nessa briga de querer provar, de querer mostrar. Deixa falarem, deixa acreditarem quem quiser acreditar, deixa olharem como quiser olhar para você. Viva a sua vida, tenha paz com Deus. É bem verdade. A palavra de Deus fala: no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Então você faz a sua parte. Não foi possível, calma, paciência. Entendeu? Agora, concernente a você ter paz com Deus, sim. Justificado, pois, pela fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha paz com Deus. E concernente a você viver em paz e ter paz consigo mesmo, Jesus afirmou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Antes ele diz: eu digo isso para vocês, para que vocês tenham paz. Tenham paz. Então tenha paz, querido. Não adoeça por isso. Não adoeça por causa de comentários, por causa de calúnia, por causa de olhares, por causa de julgamentos. Não, tenha paz, confia, viva a sua vida, tenha paz com Deus, porque quem te julga é o Senhor, quem me julga é o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.